Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, por que aborrecer o mestre? Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que Pedro e os irmãos Tiago e João fossem com ele e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, ele encontrou ali uma confusão geral e viu todos chorando alto e gritando. Então disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: menina, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia e mandou dar comida à menina. Capítulo 6. Jesus voltou com os discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado começou a ensinar na casa de oração. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: Onde é que esse homem aprendeu tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso não queriam saber dele. Mas Jesus disse: Qualquer profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado da falta de fé que havia ali. A missão dos discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes poder para expulsarem espíritos maus. Deu ordens para não levarem nada pelo caminho, a não ser uma bengala para se apoiarem. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se forem mal recebidos e o povo dali não quiser ouvi-los, vão embora. Na saída, sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto. Os discípulos então foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam espíritos maus e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: João Batista ressuscitou, por isso tem poder para fazer milagres. Outros falavam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: É João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele ressuscitou. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e colocá-lo na prisão. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito a Herodes: A lei proíbe você de se casar com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que era um homem bom e santo. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim o escutava de boa vontade. Certo dia, Herodias aproveitou a ocasião. Foi no aniversário de Herodes, quando ele deu um banquete às pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia.
A filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito diante dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Quando os seguidores de João souberam disso, vieram levar um corpo e o sepultaram. Jesus alimenta a multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse: venham, vamos sozinhos a um lugar deserto para descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco a um lugar deserto. Porém muitas pessoas o viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram para a margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Estava caindo a tarde, quando os discípulos foram se encontrar com Jesus e disseram: já é tarde, e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, que comprem nesses sítios e povoados alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Ora, para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata, disseram os discípulos. Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus deu ordem aos discípulos para entrarem no barco e irem na frente para o povoado de Betsaida, no outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, subiu um monte para orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, foi até eles, andando em cima da água, e quis passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam assustados e desorientados, porque não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações ainda estavam duros. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à terra de Genezaré, onde amarraram o barco na praia.
Quando saíram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, correndo por toda aquela região, eles traziam os doentes em cama e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixassem tocar ao menos a barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Capítulo 7. Alguns fariseus e alguns professores da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras. Quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles comem só depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como certa maneira de lavar copos, jarros e vasilhas de metal. Os fariseus e os professores da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: este povo, disse Deus, honra-me com as suas palavras, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Não adianta nada me adorarem, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês conseguem sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguirem os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que falar mal do seu pai ou da sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os pais. Assim vocês não dão valor à mensagem de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como essa. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra em alguém não o faz ficar impuro, mas o que sai dele é que pode fazê-lo ficar impuro. Quando Jesus deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram a respeito dessa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai ao coração, mas ao estômago, e depois sai do corpo. Com isto, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos, e continuou: o que sai da pessoa é que a faz ficar impura, porque de dentro do coração é que vêm os maus pensamentos, que levam às coisas imorais, os roubos, os crimes, o adultério, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Tudo isso vem de dentro e faz as pessoas ficarem impuras. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para as terras que ficam perto da cidade de Tiro. Entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse de sua filha o espírito mau. Mas ele respondeu: deixe que os filhos comam primeiro.
Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, senhor, disse a mulher, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus respondeu: por causa dessa resposta você pode voltar para casa. O espírito mau já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança na cama, pois o espírito mau tinha saído dela. Jesus e o surdo-mudo. Jesus saiu das terras que ficavam perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá, o que quer dizer abra-se. Os ouvidos do surdo se abriram e naquele momento a sua língua ficou livre e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus proibiu a todos de espalhar a notícia. Porém, quanto mais proibia, mais eles contavam o que havia acontecido. E todos os que ouviam ficavam muito admirados e diziam: como ele faz tudo tão bem! Faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Capítulo 8. Pouco depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Quando não havia mais nada que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e agora não têm nada para comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: mas nesse lugar abandonado, como vamos encontrar comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele mandou o povo sentar-se no chão, pegou 7 pães e deu graças a Deus. Depois os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos encheram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um milagre. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que Jesus fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Ele deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente pede um milagre? Eu afirmo que nenhum milagre será feito para este povo. Então Jesus foi embora e entrou no barco e voltou para o outro lado do lago. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Os discípulos se esqueceram de levar pão e tinham só um no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: olhem, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então eles começaram a discutir entre si e diziam: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que estavam discutindo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam.
Não se lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Será que vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Jesus e o cego de Betsaida. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Passou saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo as pessoas, mas parecem árvores andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. No mesmo instante, o cego olhou com mais firmeza, ficou curado e começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa com ordem de não voltar para o povoado. A afirmação de Pedro. Depois Jesus e os discípulos foram para os povoados de Casaré de Filipe. No caminho perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é Messias, respondeu Pedro. Então Jesus ordenou que não contassem isso a ninguém. Jesus fala da sua morte e ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos professores da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e também repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses. Carregue a sua cruz e me acompanhe, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvá-la. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não há nada que poderá pagar para ter de novo a sua vida. Portanto, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, nesta época de incredulidade e maldade, então o Filho do Homem terá vergonha dele também, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. E Jesus terminou dizendo: lembrem-se disto, há alguns aqui que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João, somente estes, e foi com eles para um monte alto. Ali a sua aparência mudou diante deles. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. Os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse: mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e ainda outra para Elias. Os discípulos estavam apavorados e Pedro não sabia o que falar. Logo depois uma nuvem os cobriu
E veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí deram uma olhada em volta e viram somente Jesus com eles. Quando desciam do monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Obedeceram a ordem, mas discutiam entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que é que os professores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu digo que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles. Alguns professores da lei estavam discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. E Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o senhor ver, porque está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, a ranger os dentes e vai se enfraquecendo. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Quando o trouxeram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e rolava no chão, com a boca espumando. Aí Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo seu filho está assim? O pai respondeu: Desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé, respondeu Jesus. Eu tenho fé, ajude-me a ter mais, gritava o homem. Quando Jesus viu que muita gente se juntava perto dele, ordenou ao espírito: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que é que nós não podemos expulsar aquele espírito? Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração, respondeu Jesus. Jesus fala outra vez da morte e ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e passaram pela Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando aos discípulos o seguinte: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Quem é o mais importante? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os discípulos e disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí pegou uma criança e pôs no meio deles.
E abraçando-a, disse aos discípulos: Quem receber em meu nome uma destas crianças estará também me recebendo. E quem me recebe não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Lembrem-se disto. Se alguém der um copo de água a vocês porque pertencem a Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. O perigo do pecado. Jesus continuou: E quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, será melhor para essa pessoa ser jogada no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão faz você pecar, corte-a, pois é melhor entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se o seu pé faz você pecar, corte-o, pois é melhor entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Se o seu olho faz você pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca termina. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Capítulo 10. Jesus deixou aquele lugar, foi para a região da Judéia e atravessou o rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez perto dele e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo pegá-lo em contradição, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode se divorciar da sua mulher? Jesus respondeu com uma pergunta: O que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar um documento de divórcio e mandar a sua mulher embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os 2 se tornam uma só pessoa. Assim não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: O homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra comete adultério contra a sua mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, também comete adultério. Jesus e as crianças. Depois disso, levaram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos os repreenderam. Quando ele viu isso, não gostou e disse: Deixe que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. Lembrem-se disto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O homem rico. Quando Jesus estava começando de novo a sua viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém.
Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse os outros com falsidade, não engane os outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde pequeno tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: você precisa somente de uma coisa. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, ficou aborrecido, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos estranharam isso, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam uns aos outros: então quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Olhe, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, disse Pedro. Jesus respondeu: eu afirmo que aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar sua casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus anuncia outra vez sua morte e ressurreição. Agora Jesus e os 12 discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos o seguiam. Eles estavam admirados com ele e os outros que iam com eles sentiam medo. Então Jesus levou os discípulos outra vez para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Olhem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos professores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir e bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, por favor, atenda um pedido nosso. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas isto de sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto dele e disse: vocês sabem que os que se dizem governadores mandam no povo e são os líderes que dominam. Mas entre vocês não pode ser assim. Ao contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e o cego Bartimeu. Jesus e os seus discípulos
chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a capa, levantou-se depressa e foi até Jesus. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e seguiu Jesus pelo caminho. Capítulo 11. Quando Jesus e os discípulos iam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus mandou 2 discípulos com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que encontrarão um jumentinho preso que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas logo devolverá. Eles foram e acharam o jumentinho na rua. Estava amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas perguntaram: O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estendiam as suas capas no caminho e outras espalhavam no chão ramos que tinham cortado dos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Glória a Deus! Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Bendita seja a vinda do reino do nosso pai Davi. Glória a Deus! Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso.